uma boa tarde para todos aqueles que nos acompanham mais uma vez através do YouTube para participar conosco desse Café com Fé. Mais uma semana nos reunimos aqui para conversar um pouquinho sobre alguns dados da nossa fé. Também quero acolher e dar as boas-vindas àqueles que pela radiomisericórdia.net nos estão escutando na tarde de hoje. Vamos ao nosso vídeo de hoje. Bem, hoje para o nosso Café com Fé eu tenho aqui um chocolate. Esse dá para aparecer aqui, não sei se está bem colocado. Um chocolate com pimenta. Não provei ainda desse chocolate. Então eu tomei a liberdade de decidir comer, prová-lo ao final do vídeo, porque se por acaso alguma coisa acontecer, eu teria que parar o vídeo. Então vamos deixar o chocolate que eu vou comer no dia de hoje para o final do nosso Café com Fé. Hoje eu gostaria de conversar com os senhores um pouquinho sobre a paciência. Essa grande virtude que talvez nesses últimos 4 meses tenhamos tentado crescer com maior urgência na nossa vida. Ou melhor, nos demos conta de como é necessário, também dentro da nossa casa, viver a paciência. A paciência que muitas vezes nós nos damos conta da necessidade dela justamente quando algo não nos passa como gostaríamos, né? Quando algo sai ou escapa às nossas decisões. E aí sim somos provados na virtude da paciência. Essa paciência que no nosso coração, repito, é muitas vezes sentida no seu inverso, né? Quando somos impacientes, aí temos a sensação de que essa virtude é difícil de se conquistar, é difícil de trazer para a nossa vida, de colocar em prática nos nossos relacionamentos diários, na nossa convivência fraterna, na nossa vida. E digo isso de modo, uma brincadeira, né? Mas de modo irônico, mas não deixa de ser uma verdade, né? Quando vamos passando esses últimos meses, já estamos chegando aos 4 meses de quarentena, dentro de casa, fechado em casa, e quantas não são as circunstâncias em que eu preciso espairecer um pouquinho a cabeça, preciso pensar em algo diferente, e o que normalmente faríamos, dando uma caminhada na praia, fazendo um passeio, saindo um pouco de casa, respirando outros ares. Mas que na nossa casa, e nesse tempo de quarentena, vamos vivendo essa panela de pressão interna no nosso coração, né? A virtude da paciência, muito necessária para a nossa relação, não só familiar, mas para a nossa relação, para as nossas relações humanas, com os nossos amigos, na nossa comunidade, no nosso trabalho. Viver a virtude da paciência. Mas eu não gostaria de falar da virtude da paciência. Ao tratar do tema da paciência, eu gostaria de propor uma visão um pouquinho diferente dela. Não a virtude que nós precisamos colocar em prática na nossa vida. Não a paciência como esse inclinar do nosso coração para também aceitar a limitação do outro. Ao falar da virtude da paciência nesta tarde, eu gostaria de conversar com os senhores sobre a paciência de Deus. E como isto é importante também no nosso tempo, ter em conta na nossa vida que a paciência é um fruto do amor de Deus para conosco. Se nós vamos à carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, vamos percebendo como São Paulo elenca ali alguns que ele vai chamar, alguns dados que ele chega a chamar de frutos do Espírito. O mesmo vai dizer o Catecismo da Igreja Católica, no número 1832,
que os frutos do Espírito Santo são essa preparação à nossa alma, uma antecipação da glória eterna. Os frutos do Espírito, e nesses frutos do Espírito consta a paciência. Diz então a igreja, nos ensina a igreja que esses frutos nos ajudam também a já provar um pouquinho do que o Senhor nos reserva no céu. Fruto do Espírito é fruto, portanto, do amor de Deus. Fruto do Espírito é, na nossa alma, esse desejo também de viver de tal modo unido ao Senhor, que possamos provar na nossa vida os seus dons e os frutos do Espírito Santo. A paciência, repito, é um fruto do Espírito Santo, mas antes, e isso quero destacar, Deus é paciente conosco. E gostaria que pudéssemos nessa tarde levar a nossa reflexão por esse lado, por esse caminho, de poder perceber como Deus nos tem cuidado e como Deus, nesse amor inesgotável para conosco, é paciente. É paciente porque deseja que nós imediatamente, e não percamos tempo, mas deseja que imediatamente nos convertamos a Ele. Deus deseja, no seu amor, que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Mas Deus é paciente e sabe que você e eu, muitas vezes na nossa vida, não sabemos ou não conseguimos dar a resposta imediata que o amor inesgotável de Deus desejaria. Sabe que nas nossas limitações, muitas vezes nós não somos capazes de responder à altura do que Deus nos concede. Não só porque o que Ele nos concede no seu amor é muito mais e nos supera enormemente, mas ainda nas nossas capacidades humanas, nem sempre somos capazes de corresponder. Sabe, a paciência de Deus para conosco nos mostra que a graça de Deus não é maior ou menor a algumas almas que as outras. Pode ser que algumas almas realmente tenham provado de modo especial, de modo mais incisivo, os carinhos do amor de Deus, mas em geral, todos nós somos diariamente acompanhados e sustentados pela graça e pelo amor de Deus. Mas a diferença está em como sabemos aproveitar o que Deus nos concede. Em Israel, um dos países em que menos se chove, se vive uma aridez profunda. Ali, quando nós estudamos um pouquinho, vamos percebendo um pouquinho a constituição geográfica daquele lugar, vamos percebendo como o povo, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, soube aprender a valorizar cada gota d'água que cai como chuva. Cada gota que é necessária para a vida. Na nossa alma também deve ser assim. Se nós nos damos conta de que nem sempre, é verdade, nem sempre as manifestações de Deus, nem sempre o toque do seu amor, do seu carinho na nossa vida será espetacular, será estrondoso, acho que se diz assim, né? Será magnífico, virá com trombetas fulgurantes para nos anunciar que Deus está chegando. Não. O carinho de Deus, os detalhes do seu amor vêm escondidos na nossa vida. Mas como nós sabemos aproveitar cada gota do amor de Deus derramado sobre nós? Sabe, se eu não me engano, é Santo Agostinho quem diz que quantas almas não seriam melhor? Quantos irmãos nossos não teriam sido muito mais santos se tivessem recebido
um pouco do que nós recebemos como graça de Deus. É uma verdade que nós devemos, no dia de hoje, na nossa vida em geral, mas no dia de hoje em que nos detemos nessa reflexão, fazer um exame de consciência. Como temos aproveitado a graça de Deus? Como temos aproveitado e vivido a paciência de Deus para conosco? Deus não cessa de falar ao nosso coração, de nos querer reunir em torno a si, junto de si, mas muitas vezes nós não somos capazes de abrir as tendas, os receptáculos na nossa alma para receber essas gotas do orvalho do amor e da misericórdia do Senhor para conosco. Que saibamos nós também aproveitar, pedir ao Senhor a graça de aproveitar sempre e cada vez mais o seu amor, que não cessa de vir ao nosso encontro, que não deixa nunca de vir nos socorrer. A paciência de Deus, como dizia, a paciência do Senhor é fruto do seu amor, porque Ele tanto nos ama que nunca desiste de nós, que nunca desiste de vir ao nosso encontro, que nunca desiste de alcançar, de modificar, de tocar o nosso coração. E nessa modificação que se vai dando pelo atrair de Deus, que leva a nossa alma a buscá-lo cada vez mais, vamos percebendo como nós também, vivendo e nos colocando diante da paciência inesgotável de Deus para conosco, devemos ter uma atitude orante de quem responde indo ao encontro. Em outras palavras, de quem responde correspondendo. É importante que nós também tenhamos isso em conta, de que o chamado de Deus exige de nossa parte uma resposta, e de que a sua paciência não deve nunca, de nossa parte, ser considerada pela nossa negligência, pela nossa falta de correspondência, algo irrelevante. A paciência de Deus não pode ser por nós desvalorizada, ou melhor, nós nunca devemos, ou melhor, nunca deveríamos abusar da paciência de Deus. Porque Deus, que deseja vir ao nosso encontro, que deseja levar-nos para junto de si, em muitas circunstâncias, nos tem chamado à sua presença. Não esperemos o momento final da nossa vida para nos converter. Não esperemos o momento final da nossa vida para nos arrepender daquele pecado que nos tem tanto acompanhado. Não esperemos a ocasião derradeira, porque nós não sabemos como se dará, como Deus nos chamará à sua presença, como nós poderemos ao final da nossa vida viver nessa fidelidade os últimos momentos da nossa jornada. Vivamos o agora, na certeza de que a paciência de Deus, que continua aguardando o nosso coração, que continua aguardando as nossas disposições para sermos cada vez melhor. A paciência, porque é fruto do Espírito Santo e que nos prepara para as realidades da glória do céu, junto de Deus, nos leva agora a buscar com maior intensidade a nossa vida de santidade, que é o desejo diário de colocar-se nas mãos de Deus, de viver o que Ele nos pede e de provar aqui a alegria de quem se sente profundamente abraçado, conduzido e envolvido pelo amor de Deus que nos supera, pelo amor de Deus que nos leva adiante, pelo amor de Deus que nunca desiste de nós. Deixo agora a bênção, espero que possamos no dia de hoje também fazer firmes propósitos de viver a paciência no amor de Deus, para que aí sim sejamos capazes de viver os frutos do Espírito Santo na nossa vida. Não podemos ser pacientes com os nossos
se não estivermos profundamente alicerçados no amor de Deus que nos leva adiante, que fortifica a nossa alma e que nos dá todo o necessário para sermos fiéis nas nossas lutas diárias. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Agora sim, eu vou comer um pouquinho desse chocolate e espero que não me surpreenda negativamente. Vamos ver. Realmente tem um pequeno toque de pimenta. Bem, vou continuar comendo meu chocolate e tenham todos uma santa tarde. Deus abençoe a todos.